Nós estamos falando aqui rapidamente, em Atos capítulo 16, vou concluir 31. Atos 16, 31, 32 diz: tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. O quê? Não entendi o quê? Agora até eu consegui ler. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado em todos os seus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. A situação era ao contrário. Paulo e Silas estão presos. A situação, estão no cárcere. A perseguição começa porque fizeram algo que dentro das escrituras sagradas, preste atenção nisso aqui, Paulo começa a passar aquelas regiões e o Senhor, quando é com alguém, Deus também vai operar cura, libertações. Paulo vai passar por Troade, Filipos, e uma situação ao contrário vai lhes acontecer, porque Deus agora está começando a usar Paulo e Silas de maneira extraordinária. Está usando Paulo e Silas em curas. Paulo repreende o espírito adivinho na pitonisa, que dava muito lucro, e sucede para frente. Eles vão ser presos por algo, por uma libertação, preso por pregar o evangelho, preso porque uma mulher vai ser liberta de um espírito de adivinho. E ali na prisão, preso Paulo e Silas, em uma situação antagônica, ao contrária, porque estavam fazendo a obra de Deus. Eles são presos por causa da palavra de Deus. A Bíblia diz em 16, diz assim: aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, ao qual adivinhando dava grandes lucros aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Olhe para mim. Os demônios conhecem quem é você. Os demônios, eles sabem quem somos nós. Nós estamos rodeados de uma tão grande testemunha, diz a Bíblia, testemunhas do céu, testemunhas do inferno e testemunhas também entre os homens. As testemunhas estão aí. A Bíblia diz que Paulo, aquele espírito naquela jovem incomodou Paulo. E o espírito dava grandes lucros aos seus senhores. Preste bem atenção. Os demônios estão adivinhando. Adivinhar, espírito maligno, demônio. Eles muitas vezes eles vão fazer coisa errada e depois vão falar as coisas erradas que fizeram. Prognosticar. Ele vai agir para que algo aconteça segundo aquilo que ele falou. E as pessoas passam a crer naquele espírito de adivinhação. Os demônios existem na bruxaria, nos tarôs, nas cartas. O que você tem que ver? Olha para mim. Olha para você entender. O fundamento, toda vez que alguém lhes anunciar ou falar algo sobre religiões, religião, religião,
que tenta te religar com Deus, você tem que ver o princípio, o fundamento. Porque o princípio, olha para mim, o fundamento, o alicerce define o prédio, define a casa. O que define você ser um cristão é o fundamento que é Cristo Jesus. E quando uma pessoa ela começa a ler a Bíblia Sagrada aqui, ó, olha bem, conhecereis a verdade vos libertará. É porque eu e você estava na ignorância, vivendo os costumes, era desviado. Nós vivíamos segundo o que nós fomos ensinados, segundo nossos pais, nossos avós, segundo os costumes dos nossos antepassados, mas sem o conhecimento da palavra de Deus. Amém. Fecha aqui. Quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, a Constituição do Céu, ela vai abrindo a nossa mente. Eu comecei a aprender algumas palavras em russo e algumas palavras em inglês e começa a abrir a minha mente. Eu estou assistindo um jornal, ainda que eu não domino ainda, mas eu pego as palavras, muitas palavras picadas, pelo menos o assunto eu sei o que está acontecendo, de que ele está falando, até que eu chegue ao domínio da língua, e eu conheço, então se esclarece o assunto por completo. Amém. Quando você começa a ler a Bíblia Sagrada, essa palavra, ela causa um impacto interno em você, porque ela não tem uma visão humana, ela veio do céu, e o homem começa a entender o que Deus quer, a vontade de Deus, a lei de Deus, a visão de Deus. Ela passa a entender o passado, o que aconteceu, tudo sobre os profetas, os homens que andaram segundo Deus e os homens que não andaram segundo Deus, e ele vai começar a entender o presente, quem é Cristo Jesus, o que ele fez, para que fez, porque fez, para quem fez. Ela põe os pronomes. Onde aconteceu isso? Foi em Jerusalém. Por que aconteceu isso? Porque eu e você tinha uma dívida. Olha para mim, Paulo diz: eu sou devedor. Você deve algo a Deus. Você é devedor. Sabe por que você se tornou, como Paulo se sente devedor? Eu sou devedor tanto a gregos como a romanos. Ele se sente devedor porque ele sabe o que Deus fez através de Jesus Cristo, quando você estava ali totalmente endividado com o diabo, e Jesus, ele paga por você, ele grava a sua célula, ele morre por você, ele se coloca por você, e aquilo que você não poderia, porque você falhou, eu errei, nós falhamos, ele vai e se coloca em nosso lugar, e ele é santo, ele é puro, ele é imaculado, ele é feito mais sublime do que o céu, ele é o Deus em forma de homem, e ele tem poder, tinha e tem poder, e ele fez isso ali na cruz do Calvário. O seu pecado de milhões, de bilhões, ele leva ali, ele é o para-raio do pecado, ele é como se fosse uma bola de balão, vamos enchendo, e a bola chega um certo tempo, que a cor dela começa a branquear, então ela explode, de tanto encher de oxigênio. Mas Jesus não, ele encheu, ele foi o para-raio do meu pecado, ele até suou gotas de sangue, o que era do passado, do presente e do futuro. Então a Bíblia diz que ele levou o pecado da humanidade, para que todo aquele que crê, que confesse o nome de Jesus, seja salvo. Aleluia! Poderia ser um anjo, não suportaria, um arcanjo não suportaria,
suportaria, um querubim, um serafim não suportaria. E olha que querubins e serafins e anjos tem muitos. Agora Deus faz algo que eu não compreendo, e a Bíblia diz que é tal maneira que Ele só tem um filho, um unigênito, e Ele vai dar por você. Ele não era mais um anjo, um querubim, não, Ele era o único filho de Deus, e o céu vai ficar órfão do filho de Deus. Ele vai ser doado para a humanidade, e Ele desce, e a Bíblia diz que vimos a glória de Deus através do unigênito filho. Ele se parece com os homens, ele tem a aparência de homem, ele agora está num corpo carnal, ele sente frio, sente calor, sente dor, ele tem que dormir, ele é um homem, mas ele é 100% homem para levar como sacrifício, mas ele é 100% Deus. Ele sabe de onde saiu e de onde vai voltar, mas ele, nesse corpo de homem, ele chegou a dizer: Pai, se possível, tem jeito do Senhor passar esse cálice, esse momento, porque o corpo humano iria sofrer situações terríveis. Mas a Bíblia está escrito lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que o Senhor pisaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria, iria lhe ferir o calcanhar. O que a Bíblia está dizendo que ele seria crucificado, machucado no calcanhar, no fim do corpo dele, mas ele ia pisar depois a cabeça da serpente. Quando lá do céu, os anjos, arcanjos, querubins e o Pai, um espetáculo diante dos homens, diante dos anjos, diante de querubim, diante de serafins, e o Pai, Ele ali, é Ele o sacrifício, é Ele que leva. O Pai, como homem, disse: Pai, por que me desamparaste? Como homem, por que me desamparaste? Porque é Ele que tinha que levar. O homem, o filho do homem, Jesus sempre gostou. Tem mais de 50 vezes, está na Bíblia, que Jesus é chamado filho do homem. Filho do homem, que nasceu do homem. Ele teria que levar o sacrifício como aquele cordeiro de antigamente. Ele teria que ser humilhado, e depois, como o cordeiro degolado, assim Jesus iria sofrer. E no Velho Testamento, o sacerdote punha a mão junto com o pecador tinha que ter fé, o sacerdote degolava o cordeiro, juntamente aquele homem ter fé. O que se entende sobre esse ritual? Que o pecado do pecador põe as mãos sobre o cordeiro que está sendo imolado, põe o sacerdote, ele tinha que ter fé, então o pecado do pecador passava para o cordeiro, e assim se faria a transição. Olhe para mim, Jesus fez a transição. O seu pecado passou para Ele, o meu pecado passou para Ele. Ele levou os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Amém. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É para mim aqui, eu vou terminar. A paz estava sobre ele. Isaías profetizou sobre essa morte violenta. E disse que nós andávamos como ovelhas, como cordeiros sem pastor, andávamos desgarrados, mas sobre ele fez cair os nossos pecados. Ele foi ferido, aflito de Deus, ele foi machucado, ele foi humilhado, ele foi morto por causa de mim e de você. Aí você pode pensar, para me terminar: ah, pastor, mas eu sou católico, eu sou isso. Meu amigo, vou dizer para você: a sua religião não te consegue religar com Deus, com o céu. A sua religião não consegue ser uma ponte, e a Bíblia diz que Jesus é a ponte, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Termino. Alguém pergunta:
pergunta para Paulo, para terminar. Há uma bala, um tremor de terra, a cela se abre, os prisioneiros saem tudo. Paulo estava ali também, e de repente todo mundo é liberto pelo tremor, porque Deus permitiu, e ninguém vai fugir, estamos todos aqui, disse Paulo. Aí pega o carcereiro, pergunta, Paulo prega para aqueles prisioneiros, e o carcereiro, que era responsável, pergunta: o que nós devemos, o que eu devo fazer para ser salvo? Olha para mim aqui, você fez essa pergunta a você próprio? Você tem certeza da salvação? Quem tem certeza da salvação aqui, levanta a mão. Você tem certeza da salvação? Em Cristo Jesus, não? Eu vou subir. Então você é salvo em Cristo Jesus. Quem tem certeza da salvação aqui em Cristo, que aceitou Jesus e está se esforçando para viver a palavra de Deus? Quem é pequeno Cristo aqui, levanta a mão. Pequeno Cristo é cristão, é isso, pequeno Cristo. Olha, fala, ouve, vive a palavra, então é pequeno Cristo. Cristão significa isso. Você parece com Jesus, você não parece com o inimigo da nossa alma. A sua boca é usada por Cristo, pelo Espírito Santo. O seu olhar é um olhar santo, o seu coração, você não deseja mal, você bendiz os que te maldizem, você ora por aqueles que caluniam, você ama os teus inimigos. Ah, você é um cristão. Ei, amigo, eu quero terminar. Ele pergunta: o que eu devo fazer? Apóstolo Paulo, para mim ser salvo, para mim ir para o céu, o que eu devo fazer? O apóstolo diz: crê no Senhor Jesus Cristo, acredita no Senhor, segue, deixa tudo, vem ser seu discípulo, nega-se a sua vida, aleluia, deixa tudo e me segue. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Você pode ter dinheiro, carro, tudo vai ficar aqui. A ferrugem vai consumir, tudo vai envelhecer. É questão de tempo. Para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os ventos abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos colocar de pé nessa manhã? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos todos juntos, a igreja. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor.
se esquecesse de Deus. Amém. As pessoas inteligentes, sábias, creem em Deus. Você está na lei da consciência, raciocina, entende. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele operou no passado, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele pode agir, interagir na sua vida espiritual, material ou sentimental, conforme você buscar. Pastor, Deus é esse mesmo. Apóstolo Paulo disse: ainda que ele é criador de todas as coisas e você não pode vê-lo, mas todavia ele está muito mais perto do que você possa imaginar. E ele quer interagir com você. Labraçu, Brianda, Labraçu. Essa última oração, de um aviso que eu vou dar aqui, essa última oração, eu sempre pergunto, o culminar, o clímax, o apogeu do culto significa, eu faço um convite para você, porque a Bíblia me diz que eu tenho que fazer esse convite, me mostra que eu devo fazer. Você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você já confessou Jesus como seu Kyrios ou Curios na Bíblia? Senhor absoluto? Ei! Você já disse: Senhor, seja o meu Senhor, e eu serei um escravo por amor, um escravo voluntário. Eu vou te servir não por obrigação, eu vou te servir porque eu quero te amar e quero um dia estar no céu com o Senhor. Assim como Ele é, o veremos. E também, Senhor, eu quero te confessar porque eu não sei do dia de amanhã. E a Bíblia diz: se com teu coração creres e com a tua boca confessares Jesus Cristo como Salvador, serás salvo. Como num casamento, eu tive que falar sim para minha esposa e ela sim para mim. Em todo momento, eu falei aqui o que é necessidade, o que é prioridade. Olhe para mim aqui todos. Você tem muitas necessidades, como o pastor Anísio. Uns material, outros sentimental. Enfim, existe uma variedade, incontáveis necessidades. Eu tenho, você tem, rico tem, pobre tem, todos nós temos. Mas você tem que distinguir, separar o que é necessidade, o que é prioridade. E a prioridade da sua vida tem que ser o Senhor Jesus. Amém. Abraço, Brianda, abraço. Por que, pastor Anísio? Porque, como disse o grego, uma pessoa deitar é uma obrigação para descansar. Agora, levantar já é um milagre de Deus. Amém. O salmista disse: eu deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me susteve com vida. Aleluia. Amanhã você não pode estar aqui. E eu estou te chamando para aceitar Jesus como Senhor, o guia, o motorista da sua vida. Olha aí, dá uma salva de palmas para Jesus. Olha que ela quer reconciliar e ela quer aceitar. Aleluia! Olha que coisa, dá uma salva de palmas para ela. Olha que bonito. Qual é o seu nome? Raquel? Luzinda. Aqui é me ajudar. Eu gravo capítulo e versículo de nome e esqueço uma hora para outra. A Raquel, ela diz: pastor, ela veio cá porque ela entendeu que não é aceitar religião nem uma placa de igreja, é aceitar aquele que morreu na cruz por ela. E quando ela diz: eu aceito Jesus, o nome dela, a Bíblia está dizendo aqui em Lucas 10, 20, se eu não me engano, 19, que o nome dela é escrito no livro da vida que está no céu, e ela passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo Jesus, nosso Senhor. Ela passa a ser de criatura de Deus, ela passa a ser filha de Deus. E todos quanto